O meu nome é Fernando António Batista Pereira, nasci em 1953, portanto já sou um homem de idade, da chamada terceira idade, e desde sempre tive uma enorme fascinação pela arte. Porque acho que tudo o que é arte me interessa, porque no fundo aquilo que eu procuro perceber é como é que em cada momento histórico os homens se expressaram através do que nós chamamos arte de maneiras diferentes. Isso é o que mais me entusiasma. É perceber que uma sociedade asteca ou uma sociedade dos índios do Brasil, os que estiveram na Serra da Capivara ou os que hoje em dia estão na floresta amazónica, usam em determinados momentos da sua existência determinados artefactos que nós consideramos ser arte. Eu não sei como é que eles lhe chamam, não interessa, porque eu tenho, para mim, que a única definição possível da arte é aquela que Luigi Paredes um dia disse e que Humberto Eco retomou: a arte é aquilo que os homens chamam arte. Ponto final. Sobre a aquisição do Domingos Sequeira, eu acho que foi meritória, mas sempre achei que nós não devíamos ter adquirido e por 600 mil euros, que acho uma verba exagerada. Sequeira não tem essa cotação internacional, portanto pediu-se aos portugueses uma verba francamente superior àquela que seria o justo preço por uma obra desta natureza. Eu preferia, então, se tivesse negociado de outra maneira, vamos pedir 1 milhão e compramos os 4 quadros da mesma série. A Adoração dos Magos faz parte de um conjunto de 4 quadros que Sequeira realiza nos últimos anos da sua vida e que são, digamos, o seu testamento pictórico. O Museu da Arte Antiga tem ele próprio os 4 desenhos preparatórios para esses 4. Portanto, Sequeira, como costuma ver, desenhou primeiro em papel com carvão e giz esses quadros e depois realizou a pintura. Portanto, tendo o museu os 4 desenhos, tem sentido de ter as 4 pinturas. O problema é que, mas atenção, será que Sequeira é a prioridade do Museu da Arte Antiga? Eu acho que não. E porquê que acho que não? Porque o Museu da Arte Antiga já tem imensos Sequeiras que não expõem. Em pintura e então em desenho, nem falar, são centenas de desenhos que nunca são expostos, não podem ser expostos, são rotativamente expostos, mas mesmo assim, para esgotar as centenas, seriam exposições que nunca mais acabariam. Quanto às pinturas, tem bastantes, muito mais do que ali está exposto, hoje atualmente estão cerca de 7 quadros, penso eu, expostos em permanência. Portanto, este veio, mas tirou lugar a outro que já lá estava antes, que foi entretanto para as reservas, obviamente, não é? Portanto, temos que pensar nessas questões. Portanto, para mim a prioridade seria adquirir um Álvaro Pires de Évora, que é um pintor do século XV, que trabalhou em Itália, e como o nome indica, é português, e de que existem no mercado peças, comprovadamente, de Álvaro Pires de Évora, por preço muito mais barato do que os 600 mil euros que foram dados pelo Sequeira. Acho que essa seria a peça, efetivamente, que deveria ter sido comprada, e não o Sequeira. Ou então, a comprarem o Sequeira aos 4 por 1 milhão de euros, que 250 por cada um dos quadros estava perfeitamente, e era um preço mais do que justo, até já era acima daquilo que seria um preço justo. Só 3 é muito difícil, mas eu diria o Museu do Prado, sem qualquer sombra de dúvida, porque é a maior pinacoteca do mundo, e portanto pode ter algumas lacunas, mas em certa medida no Thyssen, que fica em frente, e no Reina Sofia, que fica depois um bocadinho mais abaixo, essas lacunas são mais ou menos colmatadas, portanto, aquela milha de ouro, como ela é chamada, não é? Prado, Thyssen, Reina Sofia, enfim, eu acho que é e conta para mim que só não é? Pronto, que tem que ser visitado. Mas eu diria Ilha dos Museus de Berlim, porque a Ilha dos Museus de Berlim tem uma coisa absolutamente fantástica, que foi uma concentração de vários museus que se fizeram, e ainda por cima os edifícios foram desenhados para serem museus, logo à partida. Finalmente, o terceiro, aqui há entre Entre-les-Deux, Valence.
Portanto, estou entre o Metropolitan Museum de Nova Iorque e o Hermitage de São Petersburgo. Mas eu, assim, apesar de tudo, opto pelo Hermitage de São Petersburgo. É aquilo que se chama o conceito expandido de ekfrásis, não é? Aliás, nós vivemos na era epistemológica do campo expandido, porque, na realidade, desde que Rosalind Krauss explicitou este conceito, eu acho que ele define a pós-modernidade, não é? Todas as práticas artísticas hoje em dia estão no campo expandido, efetivamente.